Bom dia, pessoal. Eu sou o Martin, pós-doc no laboratório do professor Calixto, e eu vim aqui ministrar essa aula para vocês sobre fluxos de energia nos ecossistemas. Eu fiz antes um vídeo introdutório com alguns conceitos da termodinâmica que a gente vai precisar, então se você não viu esse vídeo ainda, por favor, vá ver, certo? Então, nesse vídeo eu vou abordar assuntos sobre produção primária e produção secundária e falar um pouco sobre os níveis tróficos e como eles se relacionam com os fluxos de energia nos ecossistemas. Então começando, vamos começar do início falando dos produtores primários. O que são isso? Eles são os organismos que convertem energia biótica em energia química, servindo assim como uma porta de entrada da energia para os ecossistemas. Os tipos mais comuns de produtores primários, que acho que todo mundo está familiarizado, são as plantas e os outros organismos que realizam fotossíntese. Esses organismos eles convertem a energia radiante que vem do Sol em energia química que, por sua vez, pode ser aproveitada por outros tipos de organismos. Então, mas os organismos fotossintetizantes, eles não são os únicos produtores primários que existem. Existem também os organismos que fazem a chamada quimiossíntese, que sintetizam energia e compostos orgânicos a partir da energia química proveniente de várias fontes, como por exemplo aqueles organismos que vocês já devem ter visto, ou se não viram nenhum documentário da natureza sobre isso, até o final desse vídeo vocês vão ver, que convertem a energia química das fontes hidrotermais no fundo do oceano. Então eles convertem a energia que sai dos compostos saídos da crosta terrestre e convertem elas em energia química. Então, os produtores primários eles são caracterizados por realizarem o processo que nós chamamos de produção primária, que é justamente isso que eu falei, o processo de síntese da matéria orgânica a partir de compostos inorgânicos, realizados pelos organismos autotróficos, ou seja, os organismos que produzem o próprio alimento. Então, esse processo ele vai capturar a energia que está proveniente em algum, ou melhor dizendo, parte da energia, que é proveniente de uma determinada fonte inorgânica, como por exemplo as plantas. Elas capturam a energia radiante que vem a partir do Sol. Essa energia, uma planta em média vai conseguir capturar cerca de 5% da energia radiante que atinge a superfície. Os outros 95% são perdidos, sendo refratados de volta como energia térmica ou numa forma de luz ultravioleta, radiação ultravioleta. E o processo da produção primária, ele pode ser medido, e geralmente é medido, através de uma taxa que nós chamamos de produtividade primária. E aqui eu quero que vocês prestem atenção. Produção primária é o processo da transformação da energia de uma fonte abiótica para compostos orgânicos pelos produtores primários. Produtividade primária é uma quantificação desse processo. É uma taxa, geralmente por uma área, por um determinado período de tempo. Então, por exemplo, vamos dizer que uma área de um gramado vai produzir tantas gramas por metro quadrado por dia em um determinado ano. Então, a produtividade primária ela vai ser essa quantificação desse processo, enquanto que a produção primária é o processo em si, ok? Então, a produção primária ela é dividida na sua forma mais simples como dois tipos de pode ser olhada como dois tipos de processo. Primeiro, a produção primária bruta, que vai ser o total de energia que é assimilado pelo sistema. Então,
toda a energia radiante que, por exemplo, uma planta vai conseguir transformar em energia química, essa vai ser a produção primária bruta. E vai basicamente servir como uma medida para a gente dar eficiência do processo de conversão de energia. Então, o quão eficiente esse produtor primário ele é para converter a fonte de energia do qual ele dispõe. Então, temos também a produção primária líquida, que é a energia que é transformada em biomassa, ou seja, a parte da energia que depois de se retirar aquilo que é gasto para manutenção do ser vivo, ou seja, todos os processos metabólicos que sustentam a vida desse organismo, energia que sobra, a qual ele armazena e utiliza para formar mais dele, né? A biomassa é uma medida de toda a massa de matéria orgânica presente em um determinado organismo, por assim dizer. E isso vai denotar a produção primária líquida, vai denotar a quantidade de energia que vai estar disponível para o próximo nível trófico. Ou seja, o quanto de energia, o total do quanto de energia vai estar disponível, por exemplo, para os herbívoros, para os organismos que se alimentam desses produtores primários. Essa é a produção primária líquida. E essas duas, elas também têm, claro, podem ser expressas como produtividade primária bruta e produtividade primária líquida, seguindo aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Então, isso daqui é um exemplo, vamos dizer, teórico de como se dá esse processo energeticamente. Então, 100% seria toda a energia radiante do Sol principalmente na forma de luz visível, que vai incidir sobre uma determinada área da superfície. Desses 100%, 50% já vai ser refletido de volta para o espaço, geralmente na forma de luz ultravioleta, mas pode ser também luz visível. Uma parte ela vai ser absorvida e perdida na forma de calor. E os 5% que sobram é que são absorvidos pela planta, que aí forma a produção primária bruta. Aí cerca de 1 a 2,5% vai ser perdido para manutenção, para respiração da planta, sobrando cerca de 2,5 a 4% dos 100% total da energia radiante, que vai estar disponível, vamos dizer assim, para os herbívoros e outras partes da cadeia alimentar. Então, uma coisa importante sobre a produção primária é que ela pode ser limitada pela disponibilidade de diversos fatores, como água, nutrientes como fósforo e nitrogênio principalmente, e claro, a quantidade de energia radiante disponível. Então, isso pode acabar limitando muito e fazendo com que os produtores primários não consigam se desenvolver tão bem quanto poderiam se desenvolver. E aqui, dois exemplos de áreas altamente produtivas. Deixa eu sair aqui da frente de vocês para vocês verem melhor. Dois exemplos de áreas altamente produtivas, como regiões costeiras e regiões e florestas tropicais, são áreas onde a produção e a produtividade primária são muito altas, porque elas não possuem limitações quanto à disponibilidade de água ou nutrientes. Elas têm esses fatores limitantes muito abundantes. Então, na verdade, eles não são limitantes e podem realizar uma produção muito grande. Então, passando dos produtores, nós temos também os organismos que são chamados consumidores. É um conceito bastante simples. São organismos que se alimentam de outros organismos, ou seja, herbívoros, carnívoros, todos os tipos de indivíduos que vão se alimentar de outros organismos vivos. E eles podem ser divididos entre consumidores primários, que são aqueles que consomem os produtores primários, então geralmente vão ser espécies herbívoras,
E aí os consumidores secundários, que são os carnívoros, se alimentam de outros consumidores. E aí pode ser utilizado o termo consumidores secundários, que se alimentam, ou consumidores terciários, que se alimentam de consumidores secundários, e por aí vai. Mas o importante aqui é que esses consumidores, eles realizam um processo que é chamado de produção secundária. Então, esse processo, ele denota o processo em que a energia ela é assimilada como biomassa pelos heterótrofos, ou seja, os organismos que alimentam de outros organismos, os consumidores. E essa energia, então, vai ser a quantidade de energia que vai estar disponível para o nível energético seguinte. E essa eficiência, ela varia muito, geralmente entre 5 a 20%, dependendo da eficiência desse sistema, mas como número mágico aqui, de uma forma mais didática, a gente utiliza 10%. Então, em média, vão ser 10% da energia que está disponível de um nível trófico que vai estar disponível para o nível seguinte. Então, 10% da energia na forma de biomassa que vai estar disponível para o nível trófico seguinte consumir. E aqui um esqueminha de como funciona a produção secundária. Então, um consumidor primário, por exemplo aqui essa lagarta, ela quando consome um material vegetal com aqui 200 joules de energia, cerca de metade disso já vai ser perdido na forma de fezes, ou seja, vai ser eliminado sem ser absorvido pelo organismo. Então, dos 100 que esse organismo consegue absorver, cerca de 67 vão ser perdidos na respiração celular e sobrando 33 joules aqui no exemplo, como biomassa, que vai ser armazenado por esse organismo e vai estar disponível para um possível predador, por exemplo, um pássaro. E um outro nível trófico que é bastante importante são os decompositores, que são os organismos que se alimentam de matéria orgânica não viva, ou seja, que realizam o chamado processo de decomposição. Esses organismos eles têm um papel muito importante, pois eles aproveitam toda aquela biomassa, por exemplo, que é perdida, eliminada nas fezes, porque os consumidores não conseguem consumir e então os decompositores que vão consumir essa biomassa. Eles também se alimentam de outros organismos mortos, de outros restos que os consumidores e os produtores acabam deixando. E em determinados sistemas, especialmente ecossistemas mais pobres, com menos energia, com muitos fatores limitantes, os decompositores eles vão acabar servindo de alimento também para algumas espécies de consumidores, formando o que a gente chama de alça microbiana. Basicamente, onde a matéria orgânica perdida serve de alimento para os decompositores, e esses decompositores acabam voltando para a cadeia trófica, servindo de alimento para alguns consumidores. Isso é especialmente comum em ambientes pelágicos, de alto mar, que eles têm uma produtividade muito baixa. Então, nesses ecossistemas, acabou evoluindo esse sistema para aproveitar o máximo de energia possível. Então, aqui, uma representação que vocês vão ver muito do fluxo de energia, que vai ser esse quadrado aqui, geralmente, ele denota um determinado organismo ou um determinado compartimento, nível trófico de um ecossistema, e aqui mostrando o caminho da energia. E aqui é importante também frisar uma coisa: a energia ela tem um movimento unidirecional através de um ecossistema. Então, essa energia ela passa e vai sendo degradada, vai sendo transformada e perdida e utilizada em processos de transformação energética, mas sempre vai seguindo, ela nunca vai
ela não fica como, por exemplo, nos ciclos de matéria, ela não circula por um longo tempo dentro dos sistemas biológicos, ok? Então, aqui outro exemplo de tudo isso que eu falei. Então, na cadeia trófica, aqui mostrando no eixo Y a quantidade de energia, e aqui no eixo X onde está o nível trófico, onde isso acontece. Então, por exemplo, vocês veem aqui o total assimilado pelos vegetais, o que é perdido na respiração, ou seja, na manutenção desse organismo. Então aqui depois ele vai ser consumido, uma grande parte vai ser perdida nas fezes dos herbívoros e vai para o compartimento dos decompositores, porque em geral o material vegetal ele é muito de difícil digestão. Então aqui, como vocês podem ver, uma parte vai ser perdida na respiração, depois isso que é o que vai estar disponível para os carnívoros, que vão consumir, perder parte nas fezes, na respiração e assim por diante ao longo da cadeia trófica. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Como literatura sugerida, esse é um assunto bastante clássico, então todos os livros, textos de ecologia têm um capítulo ou mais disponível sobre isso. Eu recomendo de novo o Odum, que é a parte dele de ecologia energética é muito boa. O Odum, o Eugene Odum, ele foi um dos pioneiros desse campo, então ele sempre caprichou bastante nos livros dele. E aqui alguns artigos que são bastante interessantes sobre o tema. Eu vou disponibilizar eles junto dos slides para vocês verem. E, conforme prometido, a imagem de uma fonte hidrotermal. Muito obrigado.